a nossa cordial saudação a todos vocês que estão conosco neste momento para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, pela graça de Deus, nós chegamos ao auge, ao ápice dos estudos no Evangelho de Marcos, o último capítulo, 16, que nos fala da ressurreição de Jesus, de várias aparições dele, provando que ele tinha ressuscitado, e da sua ascensão aos céus, e antes disso, o seu comissionamento para a igreja, para os seus discípulos, os apóstolos, a igreja, o representar neste mundo, proclamar o Evangelho. Nós, durante mais de 2 anos, tivemos esse projeto de estudos bíblicos, estudamos várias cartas do Novo Testamento, estudamos a parte do Apocalipse, estudamos Atos dos Apóstolos, estudamos do Antigo Testamento Juízes, e nós pegamos esse ano um evangelho, o evangelho mais curto, mas não menos importante, com o objetivo todo evangelístico que Marcos tinha, o evangelho dele, o evangelho de Marcos. Com esse estudo nós também estamos encerrando esse nosso projeto de estudos publicados regularmente às sextas-feiras. Eventualmente, algum estudo a ser publicado podemos fazer futuramente, mas de momento o nosso projeto está encerrando. Nós estamos às portas de mais um Natal e final do ano, já desejando a bênção de Deus no Natal e na passagem de ano. Depois, em janeiro, estaremos em férias. Em fevereiro será nosso último mês de trabalho aqui na Congregação São Paulo de Novo Hamburgo, uma vez que final de fevereiro entraremos em gozo de férias. Mas até aqui foi um prazer muito grande estar com vocês e eu agradeço a Deus e a vocês por toda a receptividade e por todo o carinho demonstrado para comigo, mas não só para comigo, principalmente o carinho e o apreço para com a Palavra de Deus. Aliás, Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E também, vocês conhecerão a verdade, conhecerão a Cristo, crerão em Cristo. E a verdade os libertará. Vocês serão libertados do jugo, do peso dos pecados, da morte eterna, do inferno, de Satanás e seus anjos. Vocês serão libertados de todo o mal. Pelo perdão dos pecados que Cristo conquistou na cruz, vocês receberão a vida eterna. É isso que eu desejo de coração a todos vocês. Além de agradecer a Deus e a todos vocês, eu aproveito também para dar uma palavra de gratidão especial para com a minha esposa, a Marilene, ela que sempre teve a gentileza e se prontificou para editar esses estudos. Então, a Deus toda a glória, a gratidão a todos e a gratidão à minha esposa, que Deus lhe pague também por todo esse trabalho. Sempre é um trabalho semanal, algumas horas dedicadas a isso, Deus lhe pague. Agora eu convido vocês a nós entrarmos na meditação de Marcos 16, fechando então, digamos assim, com chave de ouro os nossos estudos. A ressurreição de Cristo é a cereja de todo bolo espiritual. Nós vamos ver o texto com algumas considerações. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. Jesus tinha sido sepultado no final da sexta-feira, uma vez que o sábado dos judeus, quando não se pode trabalhar, começa pelas 6 da tarde, com o pôr do sol do dia anterior, e vai até o sábado, até o pôr do sol, né? O sábado conta a noite anterior. Jesus tinha sido sepultado. Essas mulheres que o acompanharam, na verdade, há muito tempo, elas queriam embalsamá-lo com perfumes, enrolar faixas e enfaixá-lo, mas não deu tempo quando José de Arimateia e Nicodemos o sepultaram. Então, no domingo, primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram para o sepulcro. Essas 3 mulheres citadas nominalmente, havia mais, segundo outros evangelistas,
Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Elas estão citadas no capítulo 15, elas estão ao pé da cruz de Cristo, diz Marcos 15, 40. Algumas mulheres também estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Tem pelo menos 3 Tiagos na Bíblia. Tem um Tiago o maior, Tiago o menor, seria esse aqui, e mais um outro Tiago. Tá? Dessa Maria Madalena, diz o capítulo 16, no versículo 9, que Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Essa Maria Madalena, em mais de uma ocasião, demonstrou toda a sua gratidão para com Cristo. Pois essas mulheres vão para perfumar o corpo de Cristo. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar de nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Ou José de Arimateia, talvez ajudado por outros, rolou uma grande pedra na frente. E essa pedra foi selada pelas autoridades para ninguém mexer. Até guardas tinham sido postos para cuidar a sepultura. Versículo 4. Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. É um anjo do Senhor que elas viram assentado à direita ali no túmulo. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem ou não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, ele era conhecido assim porque foi criado em Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Esse é um versículo muito importante. Jesus foi crucificado e agora ele já foi ressuscitado ou ressuscitou. Foi crucificado, o tempo do verbo diz o seguinte no original, que essa crucificação de Cristo é única, ele morre uma vez por todas as pessoas, não precisa ser retomado nenhum outro sacrifício. É o único sacrifício de Cristo para toda a humanidade, para todos de todos os tempos. E esse Cristo que foi ressuscitado, ele não morre mais, ele vive e reina eternamente, ele é o nosso Salvador e Senhor. O anjo conclui dizendo: vejam o lugar onde ele foi posto. E aí ele dá uma ordem. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Porque Pedro era considerado o líder, junto com Tiago e João, né? E aos demais. Ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Ele foi crucificado perto de Jerusalém, foi morto ali, mas ele apareceria várias vezes, depois vamos ver algumas aparições, e também na Galiléia, onde ele exerceu por 3 anos o seu ministério público, no norte da Palestina. Tem a Galiléia, Samaria e a Judéia, né? Eles deveriam aguardá-lo lá também. E em Marcos 14, 28, Jesus mesmo tinha dito que eles deveriam ir depois da sua ressurreição para a Galiléia, ele teria um encontro com eles lá. E ele teve esse encontro com 7 deles que estavam pescando. Ele assou um peixinho para eles, digamos assim, tomou café com eles, e lá ele reinstituiu, por assim dizer, o Pedro no seu ministério. O Pedro que tinha negado conhecer Jesus 3 vezes, lá na Galiléia, Jesus por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. E Pedro assume a liderança da igreja dali para frente. Essa palavra o anjo também disse às mulheres para falarem a Pedro e aos demais que eles deveriam ir para Galiléia. Versículo 8. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam
com muito medo. Alegria e medo se misturam. Medrosos muitas vezes nós também somos, mas mesmo assim Deus nos usa, porque sabe das nossas fraquezas, Ele nos restaura, Ele nos usa no seu reino como lhe apraz. Daqui para frente, nos versículos 9 a 20, que é o final de Marcos, nós temos o texto entre colchetes. Várias bíblias, várias versões, elas indicam isso. Isso significa que esse texto daqui para frente não faz parte de boa parte dos manuscritos mais antigos que se conhecem. O evangelho propriamente dito, então, terminaria com o versículo 8. E não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Seria uma forma, assim, bem abrupta de terminar o evangelho. Talvez parecido com o final de Atos dos Apóstolos, que diz que Paulo estava 2 anos preso em Roma, ele estava pregando o evangelho mesmo assim, e não nos conta sobre o final dele. O Espírito Santo, ele decide o que deve ser contado, o que não deve ser contado. Às vezes ele deixa as questões em aberto, justamente para nós nos interessarmos mais e pesquisarmos o que nos compete, né? O que se refere a nós, para a nossa salvação, e o que nos compete fazer com essa mensagem, né? Isso nós encontramos em outros textos. Mas aqui talvez algum copista posterior tenha acrescentado esses versículos 9 até o 20, justamente para satisfazer a curiosidade de quem queria saber mais. E como esses textos realmente todos eles batem com os demais textos das Escrituras, não tem nenhuma inverdade aqui, tudo é comprovado por outros textos também. Então nós queremos crer, ou cremos que o Espírito Santo também está por detrás disso, que isso também é um texto inspirado e vale para todos nós. Pois bem, a primeira referência então diz aí, novamente a Jesus aparecendo na ressurreição, diz aqui, Jesus aparece a Maria Madalena. O texto de Marcos dizia que ele apareceu a Maria Madalena, a Salomé e a uma outra Maria, né? Vimos antes. Agora então é um relato um pouco diferente. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Foi a primeira reação, não acreditar. Jesus, por 3 vezes, claramente antes da sua prisão, tinha advertido que convinha que ele fosse para Jerusalém, onde ele seria preso por ordem das lideranças religiosas, ele seria extremamente maltratado, judiado, seria crucificado, morto, e no 3º dia ele ressuscitaria. Jesus tinha dito isso claramente, mas eles não compreendiam. Em Lucas 24, final do Evangelho de Lucas, é dito que só agora, depois da ressurreição, Jesus lhes abriu o entendimento para eles entenderem todas as Escrituras, que tudo isso tinha sido profetizado e que isso era tudo para a nossa salvação, que ele tinha que morrer e ressuscitar. É nisso que nós cremos, baseamos nossa fé, nossa confiança, é isso que nós propagamos também. Aí diz aí que Jesus aparece a 2 discípulos, versículos 12 e 13, é uma referência de Lucas 24, onde o texto está mais explicitado, falando de 2 discípulos que naquele domingo de tarde iam para Emaús, uma cidadezinha perto de Jerusalém, e alguém se pôs no caminho no lado deles, eles não o reconheceram, ele apareceu em outra forma, e eles não o reconheceram num primeiro momento. Sabemos lá de Lucas que um se chamava Cleopas, era Cleopas e seu companheiro, e segundo Marcos diz assim, depois disso Jesus se apresentou com outra aparência e a 2 discípulos que iam caminhando para o campo de Jerusalém para Emaús. Eles voltaram e quando reconheceram Jesus,
Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos em Jerusalém, e estes não acreditaram no que os dois disseram. Também não acreditaram, mais uma vez. E aí sim, no final dessa tarde, Jesus aparece a eles, mostra sinais nas mãos, nos pés, e diz: paz seja convosco. Se vocês perdoam, eu os envio como fui enviado. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não perdoarem, serão retidos. 8 dias depois, ele apareceu a eles de novo. Paz seja convosco. Dessa vez com a presença de Tomé. Tomé não esteve presente na primeira vez. Ele diz: Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Não seja incrédulo, mas crente. E aí o Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus lhe diz: Ô Tomé, porque você viu e creu, bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Nós não vimos Jesus na cruz, nós não vimos a sepultura vazia, nós vimos com os olhos da fé. Felizes os que não viram e creram. Aí depois disso diz que Jesus aparece aos 11 discípulos, assim Marcos relata, versículo 14. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa, menos o Judas, óbvio, né? Comendo. Ele os repreendeu por não terem fé. Ele repreende a nós também por nossa incredulidade. E por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Ele recrimina a nossa teimosia em não acreditar também. Então ele disse, agora a grande comissão. Lá em Mateus 28 diz: Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e prometendo: eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Aqui em Marcos, essa comissão é retratada nos versículos 15 e 16, do capítulo 16, com as seguintes palavras: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazerem esses milagres, etc. Isso bem adiante. Mas aqui, vão e anunciem o Evangelho, a boa notícia a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O batismo salva. O batismo opera a fé salvadora. O batismo dá fé em Jesus. O batismo dá o Espírito Santo, que nos mantém na fé, torna a fé operante. Mas o batismo não age como um passe de mágica, pelo simples fato de ter batizado. É a palavra unida à água, que se torna batismo, e Deus Espírito Santo usa isso para operar. Mas pessoas que se deixam batizar ou levam os filhos para serem batizados e depois esquecem a igreja, esquecem a palavra de Deus, não instruem, essa fé que foi acesa não sendo alimentada, ela vai se apagar. Talvez por isso que essa equação aqui é interessante. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo salva à medida em que ele cria a fé salvadora. Mas quem não crer será condenado. Não diz aí que não crer e não for batizado. Quem não crer, para chamar a atenção, que é a fé que salva. E o batismo dá essa fé. Mas se alguém chega à fé pelo ouvir da palavra de Deus, de Cristo, como diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não rejeita o batismo, mas também não tem oportunidade de ser batizado, por algum motivo. Se ele tem a fé em Jesus Cristo, ele é salvo. Sempre se usa o exemplo, se lembra o exemplo de um dos dois malfeitores que foi crucificado, um de cada lado de Jesus. Um ridicularizou Jesus até o final e outro se arrependeu na última hora, pediu por misericórdia. Jesus, lembra-te de mim, tem dó de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe diz, em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus obviamente se refere à alma deles, morte e separação de corpo e alma, uma vez que o corpo foi para a sepultura. Tá? Então o que salva é a fé, o que condena é a falta de fé.
Então, no caso do batismo, o batismo salva, à medida em que ele opera a fé. O que condena, havendo ausência de batismo, é a rejeição do batismo, ou, in extremis, em caso extremo, a falta de oportunidade de ser batizado. Desde que haja a fé verdadeira em Jesus Cristo, a salvação eterna. E Jesus faz uma promessa aqui, e isso não quer dizer que cada coisinha que ele diz que se cumpre com cada cristão, né? Versículo 17 e 18. Aos que crerem será dado o poder de fazerem estes milagres ou sinais. Sinais sempre apontam para algo maior. Você faz um milagre em nome de Cristo, aqui o milagre é para provar a divindade de Cristo, além dele ser verdadeiro homem, aponta que só ele pode ser o Salvador. Os que crerem será dado o poder de fazerem esses milagres, não está dizendo que todos vão receber. Expulsar demônios, os apóstolos expulsaram pelo poder do meu nome, então pelo poder de Cristo, o nome representa a pessoa. Falar em novas línguas, línguas estranhas que o Espírito Santo dá. E aos Coríntios é dito que se há alguém que fala em línguas estranhas, que haja também alguém que interprete, senão não tem proveito nenhum, né? Que adianta eu pregar na igreja numa língua que ninguém entende. Eu poderia ser alimentado internamente, eventualmente, né? Mas não tem proveito nenhum, pode até causar confusão dentro da igreja. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Nós sabemos, pelo menos conhecemos a história de Paulo, que num naufrágio, eles aportaram numa ilha e lá ele foi picado por uma cobra venenosa e nada lhe aconteceu, né? Milagrosamente. Agora, sobre tomar algum veneno, não temos assim notícia no Novo Testamento. Não, mas aqui diz, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. O Tiago disse, está alguém doente? Chame os presbíteros, os anciãos, os líderes espirituais da igreja, que eles imponham a mão, usem azeite, que também era panaceia, né? E apliquem e façam oração. A oração da fé salvará a muitos. Isso não quer dizer que também não é mágico. Novamente, a oração sempre se deixa nas mãos de Deus, para Ele atende como, quando, onde, etc. Ele quer. Mas Ele quer que nós oremos com fé em nome de Jesus. Aí, agora sim, o fechamento, né? Jesus vai para o céu, versículos 19 e 20. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Marcos é muito conciso. Em Atos 1, temos esse relato que Jesus foi levado às alturas, depois uma nuvem o encobriu e apareceram 2 anjos e disseram aos discípulos, lá no Monte das Oliveiras, perto de Betânia, que os discípulos olhando para cima dizem, os anjos dizem, que vocês, homens da Galileia, que vocês estão olhando para as alturas, né? E dá ordens para eles irem a Jerusalém, aguardarem o poder do Espírito Santo, e 10 dias depois, de fato, houve o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, eles foram capacitados a realmente, com toda a coragem, pregar o Evangelho. Tá? E aqui diz que Jesus se assentou ao lado direito de Deus, não é uma cadeirinha física trancada. Ele, na sua natureza humana, ele tem também comunicados todos os atributos, as qualidades da natureza divina. À direita, à destra de Deus, é a posição de extrema majestade, é o reinado compartilhado do Pai e do Filho, e tudo isso unido pelo Espírito Santo, porque cremos que Deus tem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus, 3 em 1. É o mistério da Trindade. Tudo na Bíblia, aliás, é questão de fé. Então, se nós queremos entender racionalmente, vamos dizer que Cristo está trancado na cadeirinha. Se ele está lá, não pode estar aqui. E aqui ele estaria só espiritualmente. Então, Jesus pode estar de várias formas, inclusive com seu corpo e sangue, sacramentalmente, na Santa Ceia, alimentando o seu povo. Tá?
E aí diz que os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte. Outro, lá em Atos, dizia que eles deveriam anunciar o Evangelho por todo Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Atos dos Apóstolos nos relata como esse Evangelho foi levado adiante. E diz então que o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Até aqui, então, nosso estudo. Fiquem todos na fé em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E fiquem firmes na palavra do Senhor, fiéis a Cristo até o fim. Né? É a palavra que permanece, Cristo permanece, e que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Amado Senhor Deus, muito obrigado por todas as oportunidades que tivemos até aqui de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre todos nós. Abençoa todos os que nos acompanharam, os seus familiares, a nossa igreja, a Congregação São Paulo e a Jesus Redentor, aqui de Novo Hamburgo, todos os seus membros. Abençoa os colegas pastores, todas as lideranças, as diretorias, toda esta tua igreja. E, Senhor, faze com que sejamos todos leais a Cristo Jesus até o fim. Em nome e por amor desse Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Mais uma vez, foi um prazer ter estado com vocês nesses mais de 2 anos, nesses encontros especiais, mas nós vamos continuar nos encontrando com Jesus na sua palavra e também no seu sacramento, quando temos oportunidade. Deus abençoe a todos nós. Fiquem na paz do Senhor. Amém.